que o Rodrigo Cordeiro entrou hoje, né? Conseguiu aí disponibilidade para estar assistindo. Então, Rodrigo, você ora para a gente, para começar a aula, por favor? Oro sempre. Oremos. Deus Santo, Pai amado, nós te agradecemos em nome de Jesus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos reunidos, Senhor, para aprender mais sobre a vida de Cristo, para que sejamos edificados, impactados, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a professora Flávia, dando entendimento, sabedoria, usando a tua serva para a edificação das nossas vidas e que juntos possamos por ti, Senhor, sermos edificados. Que o Senhor possa abençoar, Pai, todas as dificuldades que se apresentam nesse momento, Senhor. O Senhor possa livrar-nos dessas interrupções e sustentar todo o momento dessa aula, Senhor, para que possamos ter o melhor proveito para a honra e glória do teu santo nome. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, meus amados. Semana passada, a gente falou aí sobre o início do ministério do Senhor Jesus na região da Judéia. Vimos aí alguns episódios que foram marcantes. Porém, agora o Senhor Jesus ele vai sair da região da Judéia e ele vai migrar para a Galiléia. E isso a gente vai entender a dinâmica, né, dessa decisão de Jesus de migrar para a região da Galiléia. Lembrando que era na Judéia que ficava Jerusalém, o templo e a alta cúpula religiosa. Então, talvez por não ser o tempo de Jesus ainda ser entregue, foi necessário ele sair de cena por algum tempo, até que ele cumprisse todo o seu ministério, toda a sua missão. Então, é importante a gente entender, então, esses conceitos geográficos, essa migração do Senhor Jesus. Semana passada falamos aí sobre o encontro de Jesus com o principal dos fariseus, Nicodemos. Vimos ali alguns aspectos muito importantes desse encontro. E agora, na sequência, a gente vai narrar aí o encontro de Jesus com a mulher samaritana. O texto ele já é enfático porque ele diz que necessário era passar por Samaria, né? João ele enfatiza isso. E quando você olha o mapa, era óbvio que para passar a Galiléia era necessário passar por Samaria, se não fosse o caso de que o judeu não fazia essa viagem por conta dos riscos, até porque judeus e samaritanos não se falavam. Então havia ali não somente uma questão geográfica, não somente o aspecto geográfico, mas talvez o aspecto espiritual. E o Senhor Jesus ele vai fazer o primeiro contato com os samaritanos a partir dessa mulher. Para mim, é um dos encontros mais belos de Jesus, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, região da Judéia mais ao sul, está aí partida aí no mapinha. A Samaria era a região central da Palestina, e ao norte nós vamos ter ali a Galileia, né? Essa partinha amarela aqui. Então, eu sempre coloco o mapa para vocês se identificarem. Né? E talvez aí, se um dia Deus te der o prazer e a honra de visitar Israel, você já não vai ficar tão perdido e você vai conseguir se encontrar aí geograficamente no tempo e no espaço. Algumas razões possíveis para o Senhor Jesus deixar a Judéia. Então, lembrando que todo tópico ele tem aí uma referência bíblica. Nós estamos na nossa apostila na página 56 e falando sobre esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, por que Jesus ele deixa a Judéia para ir em direção à Galiléia? Primeiro motivo, a primeira razão seria ali o aprisionamento de João Batista, porque a gente vai ver que João Batista ele morre martirizado por Herodes. Ele teve a sua cabeça entregue numa bandeja por conta de uma acusação que João Batista havia feito sobre a união inescrupulosa de Herodes com a cunhada. E aí, por conta dessa perseguição, porque alguns estavam dizendo que Jesus batizava mais do que João Batista, então, para ser prudente, Jesus vai se retirar da região da Judéia e ir em direção à Galiléia. Numa segunda razão, o mesmo espírito que impeliu João Batista a fim de que testificasse contra o pecado de Herodes, vai guiar Jesus até a Galiléia, com o intuito de passar por Samaria, pois estava fora do domínio de Antipas. Só um instante, irmãos.
Perdão a interrupção, gente. Outra razão seria para evitar a aparência de rivalidade com João Batista. Então, o Senhor Jesus, ele precisava entender não, na verdade, não é esse o termo adequado, mas precisava fazer com que os seus discípulos entendessem, né, que o ministério de João Batista era um e o ministério do Senhor Jesus era outro, embora houvesse muitos pontos em comuns. A gente falou sobre isso na semana passada, mas eles começavam a pensar que o ministério de João havia sido falho e ineficaz, e não é esse o caso. Eu até não entendo o porquê dessa percepção, visto que o Senhor Jesus, ele veio confirmar o ministério de João Batista. E a outra razão, por medida de segurança, Jesus volta a Galileia, passando por Samaria, em vez de seguir a rota mais comum, que era o percurso pela Pérea. Então, os judeus normalmente faziam essa viagem, circuncidando ali a Samaria, passando pela região da Pérea, que estava do outro lado do Rio Jordão. Não era esta a rota comumente usada pelos judeus, que nutriam uma rivalidade com os samaritanos. Samaria estava fora da jurisdição de Herodes, que acabara de prender João Batista. Jesus estava simplesmente de passagem e a sua conversa com a mulher samaritana não estava prevista, mas nem por isso esse incidente deixa de ser um dos mais belos e reveladores da vida de Jesus. Não estava prevista no âmbito humano, porém eu acredito que já estava escrito no céu, e ali Jesus cumpre a sua missão ao levar ali, ter o primeiro contato com os ditos samaritanos. Só para a gente voltar e entender a dinâmica dessa rivalidade, a gente precisa entender lá o contexto dessa divisão racial. Então, para aqueles que já fizeram livros históricos, deve lembrar bem que a região norte da Palestina ela havia sido levada cativo pelos assírios 700 anos antes de Jesus. E os assírios eles tinham uma política de invasão diferente dos babilônios, porque eles tinham por prática, além de dizimar os povos, eles tinham por prática mistura racial. Então, eles trouxeram outros povos para habitar a região norte ali, abrangendo a região da Samaria e da Galileia, por isso que a Galileia é chamada Galileia dos Gentios, e ali surgiu um povo de uma mistura racial entre os judeus e outros povos, E ali começou a haver uma espécie de ecumenismo, Porque os povos que passaram a habitar Samaria, eles não passaram a adorar o Deus de Israel, mas eles fizeram ali uma mistura de cultos, adorando tanto os seus deuses quanto o Deus de Israel. E aí Jesus ele vem para derrubar por terra essa divisão racial, Então eu entendo que Jesus, como aquele que quebra muitos paradigmas, ele veio justamente para derrubar essa barreira racial que havia entre judeus e samaritanos. Jesus ele era alvo das suspeitas das autoridades da própria nação, mas, em contrapartida, os desprezados samaritanos o acolheram com alegria. Eu acredito que isso aqui é uma ironia, porque aqueles que estavam esperando o Messias, como é que se fala? Praticamente falando, efetivamente falando, rejeitaram. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse é um contraste que se repete frequentemente nos evangelhos, que é o repúdio por parte dos líderes religiosos da sua nação, aqueles que deveriam discernir os tempos, discernir a lei, em contrapartida a sua ampla aceitação pelos marginalizados, pecadores e pelo povo comum. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana é um dos mais belos que a Bíblia tem. Jesus ele vai quebrar muitos paradigmas, o paradigma racial, o paradigma de gênero, e Jesus o paradigma, a questão do preconceito com relação à condição da pessoa. E Jesus ele está cansado da viagem, o que expressa bastante a questão da humanidade de Jesus. Ele está cansado e ele também sente sede. E ao ser deixado sozinho pelos discípulos que foram até a cidade comprar alimento, ele fica sentado junto à fonte de Jacó, que é uma fonte que se encontra até os dias atuais ali, Tem ali as escavações.
e ele vai se encontrar com essa mulher, e ele tem essa sede que é física, mas ele se encontra com uma mulher que está sedenta espiritualmente. A mulher, ela basicamente, ela é a primeira que cria um monte de barreira, porque ela estranha o fato de Jesus, que era homem judeu, falar com ela, que era uma mulher samaritana, partindo do princípio de que os mestres judeus, né, não se ensinavam às mulheres, muito menos um homem se referia a uma mulher na ausência da presença do marido. A questão do local para o culto, esse é um dos enigmas dentro de João capítulo 4, que a mulher faz referência ao templo em Jerusalém, onde os judeus adoravam, e a um templo samaritano que existia no Monte Gerizim, que possivelmente fora construído no período interbíblico, quando os judeus retornam do cativeiro, só fazendo uma recapitulação da história, eles impedem que os samaritanos participem da reconstrução do muro. É só você ler Esdras e Neemias lá. E aí, em afronta aos judeus, os samaritanos eles constroem um templo concorrente no Monte Gerizim. E aí o enigma da mulher é aonde é o lugar certo da adoração, se é no monte, no templo em Jerusalém, ou no templo que se encontrava no Monte Gerizim, que era o templo samaritano. Adorar a Deus em espírito e verdade é a nova revelação que o Senhor Jesus vem dar àquela mulher, e não com relação ao local de culto especificamente dizendo. Jesus ele rompe com essa barreira do local físico. A adoração ela não está presa ao local físico. Jesus faz um paralelo, eu gosto sempre de usar o exemplo do encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando eu falo sobre criar pontes de relacionamento, pontes de comunicação, porque o Senhor Jesus ele foi assim um mestre, porque ele se dirige à mulher por conta da sede e ele pede a ela um copo d'água. A fonte de Jacó, que é citada no texto, lembrando-te que o conceito da região onde a gente se encontra é uma região desértica, então todo poço cavado, onde se pode retirar água, é considerado uma riqueza, um patrimônio do local, e quando se encontrava rios, eles eram entendidos como fontes de água viva, porque era da onde eles poderiam tirar a água para suprir a sede, as necessidades básicas de higiene, né? Lembrando que os judeus eles passavam por longos períodos de purificação, porque por tudo e por qualquer coisa eles se encontravam impuros. Além disso, Jesus vai fazer um paralelo entre a água física com a água espiritual. Ele diz assim, quando ela pergunta, és maior do que o nosso pai Jacó? E aí ele fala assim, se conhecesses quem te pede, era você que me pediria água, e eu te daria água a beber, a jorrar para a vida. Então ele faz um paralelo, e a mulher conhecia muito bem com relação aos poços, a questão dos rios, e ela entende rapidamente o que Jesus está querendo dizer. E aí ele faz esse paralelo e ele fala sobre ela, começa a falar sobre a água da vida. E como é que eu posso afirmar que a mulher entende o conceito de água da vida logo na sequência quando Jesus explica? Porque ela passa para um nível maior da conversa, né? Quando o Senhor Jesus manda ela chamar o seu marido, ela diz, não tenho marido. E ele fala, disseste bem, porque já tiveste 5 e o que agora tens nem é seu marido. E aí ela começa a falar com relação à adoração e começa a tratar a questão do Messias. E é muito interessante essa evolução no diálogo daquela mulher. E quando você faz um comparativo com o diálogo com Nicodemos, no capítulo 3, é muito interessante que alguém que era doutor da lei, o responsável por entender e explicar a lei, Jesus tenha conversado cheio de enigmas, né? Necessário nascer de novo, necessário nascer da água e do Espírito. E aquele homem fica confuso. E aquele homem que havia ido ver Jesus à noite por medo de ser visto com Jesus, por uma preocupação talvez com a sua reputação, e agora Jesus era quem devia estar preocupado com a sua reputação, porque ele está ao meio-dia falando com uma mulher, e Jesus ele se revela abertamente àquela mulher, porque quando ela diz assim,
eu sei que há de vir o Messias, que haverá de nos explicar todas essas coisas. No verso 26, Jesus diz abertamente, claramente, eu sou quem falo contigo. Eu sou o Messias. E essa é uma declaração em que Jesus abertamente se declara o Messias. Através do testemunho daquela mulher, outras pessoas são levadas a Jesus e, pelo que nós entendemos, se converte, porque eles vão dizer, não pelo que tens dito, mas pelo que temos visto e ouvido. Este, de fato, é o Salvador do mundo. Jesus também, ele faz existe ali talvez um interlúdio dentre esse diálogo e a chegada dos samaritanos, quando os discípulos chegam e acham estranho o fato de Jesus estar conversando com aquela mulher, mas eles não ousam falar nada, é muito interessante isso. E aí Jesus fala assim, que ele já a sua comida era fazer a vontade do seu Pai e que eles deveriam erguer os olhos, porque os campos já estavam brancos para a ceifa. Alguns acham que o incidente ocorre em dezembro ou janeiro, onde 4 meses antes da época normal da colheita. Então, possivelmente, o que os discípulos viram foi um campo aparentemente assim, sem nenhuma evidência de que eles estavam prontos para a colheita. Ainda faltava 4 meses. Né? Mas ele não estava fazendo referência a uma colheita física, mas ele estava falando de uma colheita espiritual, referindo-se às pessoas que estavam vindo de Sicar para junto do poço a fim de ouvi-lo. Toda a cidade recebe com espanto as boas novas transmitidas pela mulher, que eu digo, né, eu chamo de a primeira missionária. E essa visita de Jesus lançou os alicerces para a calorosa recepção do evangelho pelos samaritanos poucos anos depois, né, quando Paulo e aquela equipe de missionários da primeira igreja, quando chegam, é tão bem aceito, por conta talvez do primeiro contato que Jesus fizera com aquele povo. Nota arqueológica, né? O Poço de Jacó, de 30 metros de profundidade e 2,7 metros de diâmetro, é um dos poucos locais da vida de Jesus que se pode identificar com certeza e precisão. Está situado no sopé do Monte Gerizim, que era e ainda é o centro do culto samaritano, e escavações recentes no cume do Monte Gerizim começaram a revelar ruínas de um antigo templo samaritano. Existe aí, né, na escritura vai dizer que passado 2 dias, Jesus vai partir dali em direção à Galileia, não sem antes deixar semente plantada naquele povo que era tão discriminado pelo povo judeu, mas que em contrapartida Jesus foi recebido com muita abertura, né, para aceitá-lo. Então aquele povo consegue discernir e entender quem era Jesus. A mensagem de Jesus, né, aqui ele vai falar sobre a verdadeira adoração. Ele reprova tanto a autojustiça de um fariseu, no capítulo 3, quanto o estilo de vida libertino da adúltera devassa, como a gente vai ver lá na questão da mulher adúltera. Né? Mas, em contrapartida, João vai cobrir 2 extremos do aspecto moral. E é exatamente, ele coloca um homem no capítulo 3, que era um exemplo de santidade, uma referência religiosa, e vai colocar uma mulher imoral no capítulo 4. Então, Jesus ele não trata diferente a questão dos pecados, ele confronta ambos, tanto aquele da justiça própria quanto a mulher adúltera, que estava ali na sua frente, mas o evangelho, o convite do evangelho é para todos. Essa mulher é um contraste vívido com relação a Nicodemos. São 2 extremos. Nicodemos era judeu, ela samaritana. Nicodemos era um homem e ela era uma mulher. Nicodemos era um líder religioso e ela uma adúltera. Ele era culto e ela era ignorante. Ele era membro da classe mais distinta religiosa dos judeus e ela da mais baixa, os párias de Israel, a pária de Samaria. Ele era rico e ela pobre. Ele reconheceu que Jesus era mestre vindo da parte de Deus e ela não fazia a menor ideia de quem era Jesus, mas ao fim reconheceu que ele era o Messias. Então, entre mestre e Messias, quem de fato entendeu e recebeu a mensagem do Evangelho?
Todavia, foi o mesmo Cristo poderoso e onisciente que se revelou a ela. Observe, não se trata aqui basicamente da história de uma mulher samaritana. Trata-se do relato da autorrevelação de Jesus como Messias. Dentre todas as ocasiões para manifestar quem era, Jesus escolheu dizê-lo primeiro a esta samaritana desconhecida, a esta que a Bíblia nem traz o seu nome. Podemos estranhar perguntando-nos por que ele não foi ao centro de Jerusalém ou ao templo e anunciou aos líderes reunidos de que ele era o Messias. Porque revelou primeiro a uma mulher anônima e adúltera. E isso me faz lembrar que Deus escolhe coisas loucas para confundir as sábias, né? Com toda certeza, Jesus queria demonstrar que o evangelho é para o mundo todo e não apenas para os judeus, e que seu ministério visava pobres, párias, tanto quanto a elite religiosa. O fato de ser revelado a uma mulher adúltera e samaritana, ignorado os líderes judeus que esperavam o seu Messias, constituiu-se numa censura contra eles. Quando, afinal, ele desvendou a verdade para os líderes de Israel, estes, de qualquer forma, não creram. Então, o Senhor Jesus, ele sabiamente escolheu a quem se revelar e a quem de fato ia aceitar. Então, eu acredito que você, como eu, também ache fascinante esse encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Já disse alguém que os mais belos discursos e pregações de Jesus foram dados a apenas uma pessoa. E nesse contexto a gente pode ver como a gente sabe a respeito da adoração pelo simples diálogo que Jesus desenvolveu com aquela mulher à beira de um poço, ao meio-dia. Né? Então a gente vai ver que as condições não eram nada favoráveis, nem as condições raciais, nem as condições de gênero, nem as condições do horário, nada disso. Em contrapartida, a gente vai ver que a colheita que foi ali realizada foi uma colheita que não se pode mensurar, porque muitos samaritanos se converteram pelo testemunho daquela mulher. E aí, enfim, Jesus vai com direção à Galileia. Em homenagem a Neusimar, eu coloquei o Mar da Galileia ao fundo, né? O vulgo Mar da Galileia, que eu disse que é uma lagoa, primeiro por ser de água doce, né? E segundo que não era basicamente um mar, mas era uma lagoa. E aí você pode ter uma ideia aí da extensão de uma margem à outra, né? Se eu não me engano, foi até o irmão Edieldo que pesquisou, ou o Rildo, agora eu não lembro, que pesquisou aí a dimensão dessa lagoa. Mas ele está aí aos fundos, essa é uma foto moderna dessa região do Mar da Galileia, até por ser uma área turística, né? Então ela é bem enfeitada. Então você vê ao fundo aí. E aí Jesus agora ele vai partir, ele saiu da Judéia, passou por Samaria, olhando no mapa aí à sua direita, e agora ele vai chegar à chamada Galileia dos Gentios. Neste ponto que o Senhor Jesus reinicia a viagem para a Galileia, podemos observar o seu começo em João 4:3. Jesus vai abandonar a área de Jerusalém por causa da constante ameaça de perseguição religiosa, que era movida pelas autoridades religiosas judaicas, perturbadas ante o ministério de Jesus em face das suas crescentes proporções, pois agora ele vinha recebendo mais generalizada aclamação popular do que o próprio João Batista. João fora posto na prisão e aguardava a execução. Jesus deve ter pensado que a ocasião era propícia para o seu afastamento daquele território, ou seja, era prudente. Ainda não era o momento dele ser entregue. Assim sendo, parte para a Galileia. E esta parte conta-nos como a reputação de Jesus chegará antes dele a Galileia e como ele iniciará o seu ministério de pregação e de milagres. Volto a enfatizar, a maior parte dos milagres das parábolas são ditas galilaicas, ou seja, foram feitas na região da Galileia, tá? A maior parte do ministério de Jesus, a ênfase dele, na verdade, a concentração do seu ministério foi exercido na Galileia. Jesus esporadicamente ia à região da Judéia. Ele passa também por Decápolis e pela Pérea. E aí, só no fim, ele vai culminar na sua chegada de novo à região da Judéia. Lá no finalzinho, daqui a algumas aulas, a gente vai ver ele voltando e retornando à região da Judéia.
A mensagem de Jesus, ela se concentra na mesma temática da mensagem pregada por João Batista. Primeiro, a ênfase de que o tempo está cumprido, né? A promessa feita por Deus na ocasião da queda do homem, lá em Gênesis 3,15, que havia sido propagada pelos profetas e ansiosamente aguardada por Israel, é cumprida na pessoa de Jesus. Ele era o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Quando você faz uma exegese daquele texto de Gênesis 3, capítulo 15, você vai perceber que não era um descendente qualquer, mas um descendente específico, que Deus estava prometendo que esmagaria a cabeça da serpente. Outra ênfase da mensagem de Jesus é com relação de que o reino de Deus está próximo. Jesus ele vem manifestar-se para desfazer as obras do diabo, para vencer definitivamente o maligno e derrubar o seu reino. Provas visíveis da chegada do reino. Jesus prega o evangelho, Jesus opera milagres e Jesus vence o maligno. Né? Não é de se estranhar as constantes evidências de operação de exorcismo, por exemplo. Então, é Jesus destronando as obras do diabo. Jesus é aquele que dá posse à salvação. Ele é o Cristo. Lembrando que o título Cristo, ele é um título diferente, né? Ele é um título distinto. Nunca antes dele houve um e nem depois dele haverá. Jesus é o único Cristo. E através do ministério de Jesus fica patente o fato de Satanás estar perdendo o domínio sobre a vida do homem, o que denota a presença de um novo reino, o reino que fora profetizado por Daniel com relação à pedra do alto da montanha que vai esmiuçar o pé da estátua lá do sonho de Nabucodonosor. Esse reino que vai tomar proporções gigantescas a ponto de encher toda a terra. Lembrando que esse reino ele não será tomado nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Além da ênfase de o tempo está cumprido, de que o reino de Deus está próximo, outra ênfase que a gente pode destacar na mensagem de Jesus é com relação ao arrependimento. Arrependei-vos. Eu me lembro de um senhor que ficava ali na beira do túnel de Campo Grande, arrependei-vos, arrependei-vos. Eu me lembro dele com saudade e, coincidentemente, ou jesuicidente, eu trabalhei com a filha dele e até então eu olhava, né, o aspecto dele, a maneira como ele pregava o evangelho, e quando ela me contou a experiência dele e por que ele fazia daquela maneira, eu comecei a olhar ele com outros olhos e eu acabei sentindo saudade até hoje. Quando eu passo pela porta do túnel ali, eu sinto saudade dele gritando: arrependei-vos, arrependei-vos. Eu não sei quantos se lembram desse senhor, um senhor baixo, de cabelinhos brancos, né, meio calvo. Ele sempre ficava ali na beira do túnel gritando: arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era uma das ênfases da mensagem de Jesus. Esse é o primeiro requisito para entrar no reino de Deus. Nada diferente da mensagem de João Batista, que também pregava o batismo de arrependimento. O arrependimento, segundo a Bíblia, é uma transformação radical de mente. É só você lembrar da palavra metanoia. Então, é uma conversão, é uma mudança de direção, é o abandonar o pecado, o mal, para seguir a justiça. E outra ênfase do evangelho é com relação a crer no evangelho. Outra ênfase da mensagem de Jesus é com relação a crer no evangelho. Então, você deve se arrepender e crer no evangelho. Evangelho significa boas novas, a gente já viu isso na primeira aula. Jesus não era só o porta-voz das boas novas, ele era a própria as boas novas, ele era a própria mensagem. E sendo assim, crer no evangelho é crer em Deus, porque o evangelho é de Deus. E é crer no Filho de Deus, porque Jesus pregou o evangelho de Deus. É crer no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ungiu Jesus para pregar o evangelho. Lá na oração de Jesus, capítulo 17, versículo 3, ele fala exatamente isso, que ele, conhecer a Jesus como Filho de Deus, é a vida eterna. Então, esse Jesus que é a boas novas de Deus, que veio definitivamente reconciliar o homem com Deus, tá? Na chegada de Jesus na Galileia, lá na margem daquele lago que a gente acabou de ver a foto aí,
A gente vai ver Jesus agora começando a exercer o seu ministério na região da Galileia, né? Quando ele chega em Caná da Galileia, onde lá no primeiro milagre, no primeiro sinal citado por João, quando ele transforma a água em vinho, nessa cidade ele é procurado por um dos representantes de Herodes que estava em Cafarnaum. Na sequência a gente vai entender aí um pouquinho da importância da cidade de Cafarnaum para o ministério de Jesus. Jesus ele é oriundo de Nazaré, uma cidade da Galileia, ele havia crescido em Nazaré, mas ele vai montar o seu quartel-general em Cafarnaum. A gente vai ver que Cafarnaum ela foi o palco de muitos dos milagres de Jesus, entre eles quando ele é solicitado a curar o filho desse representante. Jesus, mesmo estando em Caná, cura o menino que estava a 31 quilômetros de distância. João, que apresenta os milagres didáticos de Jesus, ele revela um Jesus que é o Senhor da distância. Porque quando Jesus ele declara a cura do menino e esse responsável, esse oficial chega em casa e dizem para ele que o menino estava curado, ele pergunta a hora. E ele entende que é no exato momento quando o Senhor Jesus diz que ele estava curado. Então, um Jesus que tinha um poder sobrenatural que não está preso à distância, né, à questão geográfica. Gente, vou encerrar aqui. Vocês entrem rapidinho aí para a gente continuar a aula.